O silêncio não é a ausência de som, mas sim a presença opressiva de algo que ainda não se manifestou. E às 3h33 da manhã, esse silêncio ganha uma textura física, quase sólida, que se prende à garganta e se recusa a soltar. Eu sinto o volante vibrar sob as palmas das minhas mãos. Uma pulsação rítmica que parece mimetizar um coração metálico e cansado, enquanto os pneus devoram o asfalto negro da rodovia sem nome. Dizem que este é o horário morto. O momento em que o véu entre o que entendemos como realidade e o abismo que nos rodeia se torna tão fino que qualquer suspiro pode rasgá-lo. E eu estou aqui, acelerando através dessa fenda, fugindo de algo que não consigo nomear, mas que sinto respirar no banco de trás. A luz esverdeada do painel ilumina meu rosto com um brilho doentio, revelando as olheiras profundas e o suor frio que escorre pelas minhas têmporas, enquanto o relógio digital parece ter congelado naquela sequência fatídica de 3 algarismos. 3, 3, 3. É um número que persegue, uma nota dissonante em uma sinfonia de sombras, e eu sei, no fundo da minha alma já fragmentada, que se eu parar o carro agora, o que quer que esteja me seguindo não terá mais a barreira do movimento para contê-lo. A estrada à minha frente estica-se como uma língua infinita, lambendo a escuridão, e as faixas brancas pintadas no chão passam por mim como costelas de um esqueleto colossal que eu estou atravessando por dentro. Eu não deveria estar aqui. Ninguém deveria estar na estrada a esta hora, se não tiver um destino sagrado ou uma maldição profana a cumprir. A contextualização da minha partida é vaga até para mim. Uma névoa de memórias fragmentadas de uma discussão, um copo quebrado, um grito sufocado e a necessidade visceral de apenas ir embora, de colocar quilômetros de distância entre mim e a pessoa que eu costumava ser. Mas a estrada... a estrada tem uma forma peculiar de distorcer as intenções. O que começou como uma fuga tornou-se uma armadilha circular. Eu olho pelo retrovisor e não vejo as luzes de outras cidades, não vejo o reflexo da lua. Vejo apenas um vácuo absoluto, uma escuridão tão densa que parece ter peso, como se o mundo atrás de mim estivesse sendo apagado assim que os meus faróis deixam de iluminá-lo. O problema não é apenas a solidão, mas a sensação de que o espaço geográfico deixou de existir conforme as leis da física. Eu já deveria ter cruzado a fronteira do estado, já deveria ter passado pelo posto de gasolina abandonado que serve de marco para os viajantes perdidos, mas as placas de sinalização estão em branco. São retângulos de metal enferrujado que não dizem para onde ir, apenas confirmam que eu não estou mais em nenhum lugar que conste nos mapas conhecidos pela humanidade. A tensão sobe como um mercúrio em um termômetro sob o sol. Mas aqui está frio, um frio que emana de dentro do estofado do carro. Um frio que cheira a mofo e a terra molhada, como se o veículo estivesse enterrado e eu fosse o cadáver ainda quente tentando dirigir para fora da própria cova. O motor ruge, um som gutural que começa a soar como uma voz humana gritando em agonia. E cada vez que eu tento reduzir a marcha, sinto uma resistência sobrenatural, como se mãos invisíveis estivessem puxando os cabos, forçando-me a manter a velocidade, forçando-me a continuar essa corrida sem linha de chegada. Onde estão os outros? Onde estão os caminhoneiros solitários, os amantes em fuga, os fugitivos da lei? Eu sou o único náufrago neste oceano de piche, e a curiosidade sobre o que aconteceria se eu simplesmente puxasse o freio de mão é combatida pelo pavor primitivo de que o motor pare e eu seja deixado à mercê do que rasteja no limite da minha visão periférica. Há movimentos nos arbustos às margens da rodovia, vultos que se deslocam mais rápido do que o carro, sombras que não possuem corpos e que parecem estar se alimentando da minha ansiedade. O desenvolvimento dessa jornada é uma descida lenta aos infernos particulares.
O asfalto parece estar mudando de consistência, tornando-se algo mais orgânico, como pele esticada sobre ossos geológicos, e as pontes que atravesso rangem com um som de dentes se quebrando. Eu tento ligar o rádio para quebrar a monotonia do pavor, mas tudo o que escapa dos alto-falantes é uma estática chiada, um ruído branco que, se você ouvir com atenção suficiente, revela vozes sussurrando meu nome, discutindo meus pecados, rindo das minhas tentativas fúteis de escapar. É um padrão interrompido apenas pelo brilho ocasional de olhos refletidos nos faróis altos. Olhos grandes, sem pálpebras, que pertencem a criaturas que não deveriam existir, mas que aqui, às 3h33, são os verdadeiros donos da terra. Eu sinto um espasmo no meu pé direito, a perna tremendo de cansaço, mas o pedal do acelerador parece ter se fundido à sola do meu sapato. Nós somos um agora, o homem, a máquina e a estrada. Uma trindade profana unida pelo medo e pela inércia. De repente, um clarão, não de luz, mas de consciência. Eu percebo que o relógio não está apenas parado. Ele está contando para trás. 3h32. 3h31. A contagem regressiva para algo que eu não quero ver. Um evento que está se formando no horizonte, onde o asfalto parece se fundir com o céu negro. Eu tento me reengajar com a realidade, batendo no meu próprio rosto, gritando até minha garganta arder, mas o som não sai. Minha voz foi roubada pelo vácuo. Eu olho para o lado, para o banco do passageiro, e por um milésimo de segundo vejo uma figura sentada lá. Uma silhueta feita de fumaça e arrependimento, com mãos que terminam em dedos longos e afilados que tocam o painel com uma delicadeza terrível. A figura aponta para frente e eu vejo, ao longe, a silhueta de um túnel que não estava lá antes. Um túnel que parece uma boca escancarada, pronta para me engolir e me digerir por toda a eternidade. A progressão da loucura escala quando percebo que os quilômetros no odômetro estão girando ao contrário. Estou desfazendo minha jornada, estou voltando no tempo. Ou talvez esteja sendo apagado da existência. Cada centímetro que avanço é um pedaço da minha memória que se dissolve. O nome da minha mãe, a cor da porta da minha primeira casa, o sabor da chuva. Tudo está sendo sugado por esse túnel que se aproxima. O clímax desta primeira parte da minha agonia acontece quando os faróis finalmente iluminam a entrada do túnel. Acima do arco de concreto rachado, há uma inscrição em uma língua que eu não deveria entender, mas que ressoa nos meus ossos. Aqui jaz a vontade de quem não parou. O pânico atinge seu ápice, uma onda gelada que paralisa meus pulmões. E eu sinto que o carro não está mais sob meu controle. Ele está sendo puxado, atraído por uma força gravitacional maligna emanada do centro daquela escuridão absoluta dentro do túnel. Eu fecho os olhos por um segundo, desejando que tudo seja um pesadelo, que eu acorde no meu quarto com o som do despertador, mas o cheiro de borracha queimada e carne podre é real demais para ser ignorado. Quando abro os olhos novamente, o mundo mudou. O túnel não é de concreto, é feito de carne. As paredes latejam com uma vida obscena e o asfalto sob as rodas é macio, como uma língua gigante. Eu olho para o relógio digital pela última vez antes de entrar na garganta do abismo. 3h33. Novamente. O ciclo reiniciou, ou talvez ele nunca tenha avançado. A revelação final desta primeira etapa é a mais devastadora de todas. Eu não estou dirigindo para longe do meu destino. Eu sou o combustível que alimenta a própria estrada. Cada batida do meu coração apavorado é o que mantém o motor girando. Cada gota de suor é o óleo que lubrifica as engrenagens dessa armadilha atemporal. Concluo esta parte da minha narrativa com uma advertência para quem ainda tem o luxo do tempo e da sanidade. Se você se encontrar ao volante sozinho enquanto o relógio se aproxima da hora maldita, se o mundo ao seu redor começar a perder a cor e o silêncio começar a falar,
Não continue. Pare o carro. Saia. Corra para a floresta, para o campo, para qualquer lugar que não seja a linha reta e hipnótica do asfalto. Pois uma vez que você entra na corrida sem destino, a estrada não o deixará ir embora, até que não sobre nada de você, além de uma sombra no retrovisor de outro viajante azarado. Eu estou entrando no túnel agora, e a luz dos meus faróis está sendo engolida pela garganta da fera. O que me espera do outro lado é algo que desafia a descrição, uma paisagem de horrores que eu terei que navegar se quiser sobreviver até o amanhecer que nunca chega. Agora, eu pergunto a você, que ouve este relato na segurança do seu quarto, rodeado por paredes que você acredita serem sólidas. Você já olhou para o relógio e sentiu um calafrio inexplicável ao ver os números alinhados? Você já sentiu que a estrada por onde passa diariamente de repente se tornou estranha, como se as árvores estivessem em posições diferentes e as casas estivessem observando você com janelas que parecem olhos? Não feche os olhos ainda. Acompanhe-me nesta descida. A parte 2 deste pesadelo está prestes a começar. Eu preciso que você testemunhe o que acontece quando o carro finalmente para no coração da escuridão. Fique comigo, pois a estrada é longa e eu não quero estar sozinho quando o que está no banco de trás finalmente decidir falar. Você está pronto para ver o que existe além do túnel? A corrida está apenas começando e o destino é uma palavra que já não faz mais sentido. Prepare-se. Mantenha os olhos fixos na estrada e por tudo o que é sagrado. Não olhe para o banco de trás. Siga para a próxima parte, se você tiver coragem de descobrir o que a escuridão reservou para mim e o que ela planeja para você. Acompanhe a continuação e descubra se há uma saída para quem ousa dirigir às 3h33. As mãos já não parecem pertencer ao meu corpo, transformadas em garras pálidas que se fundem ao couro sintético e gasto do volante, enquanto os nós dos dedos saltam como colinas de marfim sob a luz fantasmagórica do painel. O ponteiro do velocímetro oscila de forma frenética, marcando velocidades que desafiam a integridade mecânica deste amontoado de metal. Mas a sensação de deslocamento é nula, como se eu estivesse correndo em uma esteira invisível desenhada pelo próprio abismo. O brilho dos instrumentos de bordo, um verde radioativo e doentio, banha o interior da cabine com uma luminescência que distorce as sombras, fazendo com que o banco do passageiro pareça ganhar volume, uma massa amorfa de escuridão que respira em uníssono com o motor. Eu olho para o relógio digital e o tempo parou, estagnado naquele instante blasfemo das 3h33. Um número que se tornou uma sentença, uma coordenada fixa no mapa do impossível. Cada segundo que passa, ou que eu imagino passar, parece durar uma eternidade comprimida, um ciclo de agonia silenciosa, onde o som dos pneus contra o asfalto se transmuta em um lamento humano, um grito abafado que sobe das profundezas da terra e reverbera através da suspensão, subindo pela coluna de direção até se alojar na base do meu crânio. A estrada à frente é um tapete de breu que engole os feixes de luz dos faróis, uma garganta escancarada que devora a luz e não devolve nada além de um vácuo faminto. Não há mais placas, não há mais marcos quilométricos, apenas a repetição hipnótica das linhas brancas que cortam o centro da pista, como cicatrizes em movimento, surgindo e desaparecendo em um ritmo que dita as batidas do meu coração apavorado. Eu tento desviar o olhar, focar em algo que não seja a linha infinita, mas as janelas laterais tornaram-se espelhos negros que refletem apenas o vazio, ou pior, vultos que se movem na periferia da minha visão, formas que correm ao lado do carro com pernas excessivamente longas e articulações que se dobram para o lado errado.
O ar dentro do carro tornou-se denso, carregado com o cheiro acre de borracha queimada e algo mais orgânico, um odor de decomposição antiga que parece emanar das saídas de ar-condicionado. Eu tento desligar a ventilação, mas os botões estão travados, fundidos em suas posições, como se a própria matéria do carro estivesse se rebelando contra a minha vontade. A cada respiração, meus pulmões se enchem de uma poeira invisível, um gosto de cinzas e eletricidade estática que resseca a garganta e faz com que cada tentativa de gritar morra em um engasgo seco. O rádio, que antes emitia apenas um chiado estático, agora começou a modular vozes, fragmentos de conversas que nunca tive, sussurros de nomes que eu deveria ter esquecido e uma melodia distorcida que soa como uma canção de ninar tocada em um carrossel em chamas. A realidade física começou a se desfazer nas bordas. O asfalto, antes sólido e frio, agora parece latejar, uma superfície elástica que ondula sob as rodas, fazendo o carro balançar como um barco em um mar de piche. Eu olho pelo retrovisor interno e o que vejo não é o banco traseiro ou a estrada ficando para trás, mas um túnel de carne e dentes, uma perspectiva impossível que se estende por quilômetros de tecidos vivos e pulsantes, como se o veículo tivesse penetrado na garganta de uma divindade esquecida. O medo, que no início era uma pontada aguda no estômago, agora é um peso constante e esmagador. Uma pressão atmosférica que faz meus ouvidos estalarem e minha visão escurecer nas extremidades. Por que eu saí de casa? Por que eu girei a chave? A compulsão que me trouxe até aqui agora é uma corrente de ferro que me prende ao assento, impedindo-me de pisar no freio, impedindo-me de abrir a porta e me lançar para a escuridão, que no momento parece uma alternativa misericordiosa. O painel começa a derreter lentamente, o plástico escorrendo sobre meus joelhos como lava negra, mas eu não sinto calor. Sinto apenas um frio absoluto, um gelo que vem de dentro dos meus próprios ossos. Você ainda está ouvindo? Você consegue ouvir o som que vem debaixo do capô? Não é mais o ciclo de pistões e explosões controladas. É o som de algo mastigando. Algo está consumindo a mecânica deste carro, transformando o combustível em bile e os cabos em nervos expostos. Eu tentei fechar os olhos por um segundo. Apenas um segundo para escapar da monotonia do horror. Mas quando os abri, o para-brisa estava coberto por uma fina camada de geada vermelha, um padrão de cristais que formavam palavras em uma língua que eu não conheço, mas que minha alma entende perfeitamente como um aviso de que não há retorno. A estrada agora se divide em infinitas ramificações, que se cruzam e se anulam. Um labirinto de Borges construído com pesadelos e óleo de motor. Cada curva que eu faço, esperando encontrar uma saída, me leva mais fundo para o centro de uma espiral descendente. O céu acima, se é que ainda existe um céu, é de uma cor que não tem nome no espectro humano. Um tom de roxo e cinza que parece sugar toda a esperança do mundo. Não há estrelas, não há lua, apenas a escuridão onipresente que pressiona contra o vidro, tentando entrar, tentando preencher os espaços vazios entre as minhas costelas. Lembro-me de ter passado por um posto de gasolina há alguns minutos, ou talvez horas. As luzes de neon piscavam em um código Morse frenético e a figura parada ao lado das bombas não era humana. Era uma silhueta de luz estática, um erro na matriz da percepção, segurando uma mangueira que jorrava um líquido negro e viscoso. Eu não parei. Eu não poderia parar. O impulso de seguir em frente é maior do que o instinto de preservação. Sinto que se a velocidade cair abaixo de um certo limite, o que quer que esteja nos seguindo, porque agora eu sei que algo está nos seguindo, irá finalmente nos alcançar. No banco de trás, o silêncio tornou-se pesado, uma presença física que ocupa o espaço, como se alguém estivesse sentado ali,
observando a nuca do meu pescoço com olhos que não precisam de luz para ver. Eu evito olhar para o espelho. Eu evito olhar para o lado. Eu sou apenas um autômato de carne, um servo do volante, um prisioneiro da hora morta. O motor agora ruge com uma nota dissonante, um acorde de agonia que faz os vidros vibrarem a ponto de quase estilhaçarem. O cheiro de ozônio torna-se insuportável, indicando que a própria estrutura da realidade ao redor do carro está se rasgando. Eu vejo lampejos de outros lugares através das rachaduras que começam a aparecer no ar. Campos de grama negra sob sóis negros, cidades de arquitetura impossível onde os ângulos ferem os olhos e oceanos de mercúrio que refletem o nada. Estamos atravessando os interstícios do universo, os lugares que foram deixados de fora da criação por serem perigosos demais, errados demais. E eu estou no centro disso, conduzindo meu caixão de metal através do jardim das delícias de um Deus insano. As luzes do painel agora piscam em sincronia com o meu pulso e percebo com um terror renovado que não sou eu quem dirige o carro, mas o carro que está me digerindo. Ele se alimenta do meu medo, da minha adrenalina, das minhas memórias de luz solar e de rostos amados. Cada quilômetro percorrido nesta estrada sem destino é uma parte de mim que se apaga, substituída por essa escuridão líquida e eterna. As sombras projetadas pelos faróis ganharam vida própria. Elas se desprendem dos objetos inexistentes à beira da estrada e dançam sobre o asfalto, formando padrões geométricos que induzem a vertigem. Às vezes, vejo vultos que parecem crianças atravessando a pista, mas suas formas se dissolvem em fumaça antes que o impacto ocorra, deixando apenas uma sensação de perda insuportável. O tempo é um círculo vicioso. Eu sinto que já vivi este exato momento milhares de vezes, que cada movimento de mão, cada piscar de olhos, está gravado em um registro cósmico de sofrimento repetitivo. A autonomia do veículo é agora absoluta, o pedal do acelerador afundou-se no assoalho por conta própria, e o volante gira em minhas mãos com uma força que quebraria meus pulsos se eu tentasse resistir. Eu sou um espectador em meu próprio desastre, um passageiro de primeira fila para a dissolução do meu ser. O que acontece quando o combustível acaba? Mas nesta dimensão de 333, o conceito de esgotamento não existe. O tanque está sempre cheio de desespero infinito. As árvores ao lado da estrada, se é que se pode chamar aquelas colunas retorcidas de obsidiana de árvores, inclinam-se em minha direção, seus galhos como dedos esqueléticos que arranham o teto do carro, produzindo um som de unhas em uma lousa que faz meus dentes doerem. Eu tento ligar para alguém, qualquer pessoa, mas o celular emite apenas um som de choro infantil, uma voz que pede por ajuda em uma língua de estática. Não há sinal, não há satélites, não há nada além desta fita de asfalto que se desenrola como a língua de uma serpente gigante. A pressão no peito aumenta, como se o ar estivesse se tornando sólido, transformando cada inspiração em uma luta desesperada contra o sufocamento. Eu vejo meu reflexo no vidro lateral e não reconheço mais o rosto que me olha de volta. Os olhos são poços negros, a pele é cinza como papel queimado e os lábios estão costurados por fios de sombra. A estrada começa a inclinar-se para cima, um ângulo impossível que desafia a gravidade. Como se estivéssemos subindo a encosta de uma montanha invisível que leva diretamente ao coração do vazio. O motor grita, um som que agora é indistinguível de um rugido animal, e as luzes do painel explodem em uma sinfonia de cores proibidas. Estamos chegando a algum lugar. Não é o fim, mas é uma mudança de estado. A barreira entre o interior do carro e o exterior está se tornando porosa. A escuridão está começando a vazar para dentro, escorrendo pelas frestas das portas, subindo pelos meus pés, fria e faminta. Eu não sinto mais minhas pernas. Eu não sinto mais a pulsação no meu pescoço.
Eu sou apenas uma consciência isolada, suspensa em um momento de terror eterno, esperando pelo próximo ato desta peça macabra. A luz dos faróis agora revela algo à frente, algo vasto e indescritível que bloqueia todo o horizonte. Uma estrutura que parece uma mistura de catedral gótica e matadouro industrial, emanando uma gravidade que puxa o carro com uma força irresistível. Estamos quase lá, mas o lá é um conceito que muda a cada batida do meu coração inexistente. O clímax desta jornada não é a parada, mas a compreensão final de que a corrida nunca foi para chegar a algum lugar, mas para fugir de algo que já estava dentro de mim desde o momento em que a chave girou às 3h33. A revelação é um relâmpago de agonia que ilumina os recantos mais escuros da minha psique, revelando que a estrada é a minha própria espinha dorsal. O carro é o meu crânio e o motor é o grito silencioso da minha alma tentando escapar da carne. Mas não há escapatória. O ciclo está se fechando, mas de uma forma que expande a agonia para o infinito. As portas do grande nada estão se abrindo, e o que está do outro lado é tão vasto e terrível que a morte seria considerada um luxo inalcançável. Prepare-se. A última parte desta descida está prestes a começar, e o que você verá a seguir não pode ser desvisto. Não feche os olhos agora, pois o escuro é mais perigoso quando você não o encara de frente. Continue comigo, se tiver coragem, através do portão que não tem volta. O ponteiro digital do painel não é mais uma ferramenta de medição, é uma sentença de morte cravada em fósforo verde que queima a minha retina com a insistência de um carrasco. 3h33 da manhã. O tempo não parou. Ele colapsou sobre si mesmo, transformando este habitáculo de metal e couro em uma cela hermética onde o oxigênio tem gosto de ozônio e arrependimento. Eu sinto a vibração do motor subindo pela coluna de direção. Mas não é o som de pistões e explosões controladas. É um lamento rítmico, uma frequência subatômica que ressoa dentro dos meus ossos, como se o carro estivesse tentando se desintegrar para escapar da realidade que nos cerca. Eu olho para o lado e o banco do passageiro continua vazio, mas o cinto de segurança está esticado, pressionado contra uma forma invisível que desloca o ar, uma massa de ausência que exala um frio glacial. Eu não estou mais dirigindo em uma rodovia estadual. Eu estou navegando pelo intestino de uma entidade cósmica que se alimenta de quilômetros e de almas que ousaram desafiar o silêncio da madrugada. As luzes dos postes que passam por mim agora não são mais amarelas ou brancas. Elas são flashes de um roxo doentio, cada uma disparando como um estroboscópio que revela por frações de segundo coisas que não deveriam estar no acostamento. Eu vi figuras altas, desengonçadas, com membros longos demais para serem humanos, curvadas sobre carcaças de veículos que parecem ter sido mastigados por dentes gigantescos. E o pior de tudo é que elas não olham para o desastre, elas olham para mim. Elas esperam que eu pare, esperam que o combustível da minha sanidade finalmente acabe, para que possam me arrastar para fora desta bolha de vidro e aço. A estrada à frente começou a se comportar de maneira obscena, ondulando como se o asfalto fosse uma pele esticada sobre algo que respira pesadamente por baixo da terra. As faixas brancas, que antes serviam de guia, agora se contorcem como vermes de luz, fugindo dos meus pneus, tentando me levar para o abismo escuro que substituiu a vegetação lateral. Eu aperto o volante com tanta força que meus nós dos dedos estão brancos e a pele parece prestes a rasgar. O cheiro de borracha queimada se mistura com algo orgânico, um odor fétido de carne velha, e flores de cemitério que entra pelas saídas de ar, sufocando qualquer tentativa de raciocínio lógico. Eu tentei gritar, mas minha voz foi roubada por uma pressão atmosférica que faz meus ouvidos sangrarem.
O rádio, que antes emitia apenas chiados, agora transmite uma sobreposição de vozes que eu reconheço. São vozes de pessoas que eu perdi, amigos de infância, parentes distantes, todos falando ao mesmo tempo, sussurrando segredos que eu deveria ter esquecido, recitando datas de funerais que ainda não aconteceram. Eles não estão pedindo ajuda, eles estão me dando as boas-vindas. Eles dizem que o destino nunca foi um lugar no mapa, mas sim um estado de permanência na sombra. O segundo gancho da minha agonia se manifesta quando eu percebo que o retrovisor não mostra mais a estrada que eu deixei para trás. Ele mostra o meu próprio rosto, mas envelhecido décadas em questão de minutos. Minha pele está murcha, meus olhos são órbitas vazias de onde escorre um líquido negro, e atrás de mim, no banco traseiro, eu vejo a silhueta daquela coisa que me persegue desde a primeira milha. Ela não tem rosto, apenas uma fenda vertical que se abre para revelar uma galáxia de dentes afiados. Eu acelero. O velocímetro marca 180, 200, 240 quilômetros por hora. Mas as árvores retorcidas lá fora passam com a lentidão agonizante de um sonho febril. A física aqui é uma sugestão que foi esquecida por Deus. O horizonte é uma linha quebrada de estática de televisão, um muro de ruído visual que se aproxima com a promessa de me apagar da existência. Eu fecho os olhos por um segundo, tentando recuperar o controle da minha mente, mas quando os abro, o para-brisa está coberto de mãos. Mãos pequenas, mãos grandes, mãos pálidas e desesperadas que batem no vidro, implorando para entrar, implorando para que eu divida com elas o calor da vida que ainda resta no meu peito. Eu aciono os limpadores, mas eles apenas espalham um fluido viscoso e escuro que bloqueia minha visão, obrigando-me a dirigir guiado apenas pelo instinto e pelo terror puro. Eu estou preso em um loop de eventos que se recusa a fechar. Cada curva que eu faço parece me levar de volta ao mesmo trecho de estrada, aquela mesma placa de sinalização enferrujada que diz que a próxima cidade está a 0 quilômetros, o que significa chegar a um lugar que não existe. O que acontece quando o destino é o vácuo? Eu começo a rir, uma risada histérica que soa como vidro quebrando em um corredor vazio. Eu entendi. A corrida às 3h33 não é uma viagem, é um processo de filtragem. A estrada está separando o que eu sou do que eu fui, descascando minhas memórias como se fossem camadas de uma fruta podre. Eu me lembro de ter saído de casa, mas não me lembro de por que saí. Eu me lembro de ter um nome, mas as letras que o compõem agora parecem hieróglifos sem sentido. A única realidade palpável é o couro do volante e o pedal do acelerador sob o meu pé. Eu sou uma extensão desta máquina, um componente biológico de um veículo que foi projetado para atravessar o nada absoluto. E então, o reengajamento com o horror acontece de forma súbita. O motor para. Não é que ele tenha morrido por falta de combustível ou falha mecânica. Ele simplesmente deixou de existir. O silêncio que se segue é mais ensurdecedor do que qualquer ruído. O carro continua deslizando pela inércia, sem som, sem vibração, flutuando sobre o asfalto que agora se dissolveu em uma neblina espessa e prateada. Eu olho para o painel. 3h33. Sempre 3h33. Eu percebo agora que os 3 números são portais, tríades de sofrimento que representam o passado, o presente e o futuro colidindo em um único ponto de dor. Eu sinto um toque no meu ombro, uma mão fria, seca como pergaminho, que repousa com uma familiaridade aterrorizante. Eu não me viro. Eu sei que se eu me virar, a jornada termina, e eu não estou pronto para o que vem depois do fim. Eu olho para o retrovisor uma última vez e vejo que não sou mais eu quem está dirigindo.
O reflexo mostra uma criatura feita de fumaça e agulhas, vestindo as minhas roupas, usando a minha aliança, sussurrando o meu nome com uma voz que soa como o vento soprando através de ossos ocos. O clímax se aproxima quando as luzes da cidade fantasmagórica surgem no horizonte. Mas não é uma cidade de prédios e ruas. É uma metrópole de monumentos fúnebres, obeliscos que furam as nuvens de estática, iluminados por um sol que nunca nasce, uma estrela negra que emana escuridão em vez de luz. Eu vejo outros carros, centenas deles, todos parados na beira da estrada, com as portas abertas e os motoristas sentados no asfalto, olhando para o nada com a boca aberta em um grito eterno e silencioso. Eles chegaram ao destino. Eles aceitaram a paralisia. O meu carro começa a desacelerar, perdendo a luta contra o magnetismo do vazio. Eu luto contra isso. Eu cravo minhas unhas no painel, arrancando pedaços de plástico, tentando encontrar alguma tração na realidade. Mas tudo está se tornando fluido, tudo está se tornando sombra. As mãos no para-brisa agora estão dentro do carro, saindo do estofado, emergindo do teto, cercando-me em um abraço coletivo que cheira a terra úmida e esquecimento. A revelação final me atinge com a força de uma colisão frontal. Eu nunca saí da garagem. Eu nunca dei a partida no motor. Eu estou deitado no chão frio de concreto, com a mangueira conectada ao escapamento. E tudo o que vivi nestes quilômetros infinitos foi a última sinapse de um cérebro que se recusa a aceitar que o oxigênio acabou. 3h33 foi o momento em que eu tomei a decisão. 3h33 foi o momento em que a porta se fechou. A conclusão desta descida ao inferno é a percepção de que a estrada é a minha própria consciência tentando escapar da culpa de existir. Eu vejo a luz no final do túnel, mas não é a luz do paraíso. São os faróis de um caminhão que eu colidi anos atrás. Uma memória que eu tentei enterrar sob camadas de negação. O caminhão avança. O som da buzina agora é o grito do universo me cobrando a dívida. Eu fecho os olhos e pela primeira vez em toda esta corrida sem destino, eu não sinto medo. Eu sinto o alívio do impacto. O metal se retorce, o vidro explode em 1 milhão de diamantes de sangue e o tempo finalmente avança. 3h34. O relógio finalmente mudou, mas eu não estou mais lá para ver. Eu me tornei parte do asfalto, parte do vento que uiva entre os postes, parte da lenda urbana que os jovens contam quando querem sentir um calafrio na espinha. Eu sou o motorista fantasma, o passageiro do medo, o homem que correu contra o tempo e perdeu para a própria sombra. A estrada agora está vazia, esperando pelo próximo viajante que decidir girar a chave às 3h33 da manhã, achando que o destino é apenas um lugar para onde se vai e não um lugar de onde nunca se volta. O payoff final é este vazio absoluto que agora me consome. Não há céu, não há inferno, apenas a repetição constante daquela última fração de segundo antes do choque. Se você está ouvindo isso, se você está lendo estas palavras enquanto o relógio se aproxima da hora maldita, olhe para o seu próprio reflexo. Você vê como a sua pupila se dilata, você sente como o ar ao seu redor ficou subitamente pesado. Não é a sua imaginação, é a estrada se abrindo sob seus pés. Ela sente o seu cansaço, ela sente a sua curiosidade mórbida. A corrida nunca termina de verdade, ela apenas muda de piloto. Eu deixei as chaves na ignição para você. O tanque está cheio de pesadelos e a rodovia está limpa, pronta para ser manchada pela sua presença. Não tente lutar contra o sono, não tente ligar para ninguém. O sinal do celular não atravessa a fronteira que você acabou de cruzar. Apenas dirija. Mantenha os olhos na estrada e tente não olhar para o banco de trás, porque eu estarei lá, esperando para ver quanto tempo você aguenta antes de se tornar parte da paisagem. Se você chegou até aqui, se a sua sanidade ainda mantém um fio de conexão com o mundo que você conhecia, considere este o seu último aviso.
O terror não está no que você vê, mas no que você começa a aceitar como normal. Compartilhe este relato, se você tiver coragem. Deixe o seu comentário, se você já sentiu aquele frio repentino às 3 da manhã. E, acima de tudo, se inscreva no canal para que a sua alma não se perca sozinha nesta escuridão. Nós estamos todos correndo para o mesmo abismo. Alguns apenas chegam lá mais rápido do que os outros. A noite é longa, a estrada é infinita e o relógio está prestes a marcar 3h33 novamente. Você está pronto para assumir o volante ou vai deixar que a sombra dirija por você? A escolha foi feita no momento em que você começou a ler. Agora, engate a primeira e não olhe para trás. O destino final acaba de ser recalculado. Boa viagem.